Não tem jeito, o presidente Lula ali de mãos dadas com a primeira-dama Janja, cumprimentando também as pessoas que estão ali na primeira fileira. Várias pessoas ao lado, olha ali a Patrícia Abravanel também, que está junto com o presidente e com a primeira-dama. Muitas autoridades, agora nesse momento o aperto de mão no governador Tarcísio de Freitas, no prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Autoridades, então, de todas as esferas do poder, acompanhando esse momento histórico. Nós estamos ali com o nosso âncora do SBT Brasil, César Filho, também ali ao lado, olha, acompanhando esse momento. E há uma grande expectativa para o início dessa cerimônia, que já está para começar. Essa é a grande verdade. Agora vai começar e a gente vai acompanhar em detalhes, porque é o seguinte, essa transmissão continua, tá bom? Você vai acompanhar cada segundo, cada palavra, cada detalhe do que será dito nesse palco. Os apresentadores do SBT News, daqui a pouquinho, vão estar nesse palco e vão chamar as autoridades. Um a um subirá ao palco e a expectativa é de que possam falar. A expectativa é de que possam descrever o que significa esse momento para o jornalismo brasileiro. As imagens estão realmente muito lindas, hein? Você vai vendo aí todo o cenário que foi montado, mais uma vez destacando o trabalho de toda a equipe operacional técnica do SBT, todos os jornalistas envolvidos, toda a parte operacional. O pessoal que fez isso acontecer e que está fazendo acontecer até o último segundo. Então, mais alguns instantes, eu já devo passar ali para essa transmissão oficial, ali o governador sentado ao lado da Patrícia Abravanel. Ao lado da Patrícia, me parece que é o Fábio Faria, o prefeito Ricardo Nunes está ali também. Eu consigo visualizar aqui o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ao lado está a presidente do SBT, Daniela Abravanel. Estou vendo ali o ministro Alexandre de Moraes presente também, são muitas autoridades. Ali na primeira fileira também está a dona Iris Abravanel, enfim, toda a família Abravanel nesse momento acompanhando este momento histórico, né? Ali a apresentadora Cristina Rocha, os artistas do SBT, todo o nosso casting nesse momento se reunindo aqui para esta festa, né? É uma grande celebração para o jornalismo do Grupo Silvio Santos, jornalismo do SBT e para o jornalismo brasileiro. Afinal de contas, a partir de segunda-feira, dia 15, você vai ter mais um canal de notícias, mas com a grife SBT, com a credibilidade que você já conhece. Você sabe, você pode confiar no jornalismo do SBT e as pesquisas afirmam isso. São pesquisas de opinião que colocam o SBT pela quinta vez consecutiva como a marca mais confiável de jornalismo. Então, se sai do SBT, as pessoas confiam. Se sai do SBT, as pessoas acreditam. E é exatamente isso que vai acontecer a partir de agora com esse novo braço do jornalismo do SBT, que é o nosso SBT News. O mais novo canal de notícias que a partir de segunda-feira vai trazer em detalhes os principais acontecimentos do nosso país, do Brasil e do mundo, com um timaço de repórteres, com um timaço de âncoras e de toda a produção. A Larissa está me chamando. Oi, Larissa, fala comigo. Estou acompanhando aqui também essas imagens agora que você acompanha também agora na tela do nosso estúdio. Em instantes essa cerimônia deve começar. Estou vendo aqui todo mundo ali quase já sentadinho no seu lugar. Algumas pessoas ainda procurando ali uma poltrona para se sentar. Mas já está tudo pronto, tudo preparado. Daqui a pouquinho começa essa cerimônia de lançamento do SBT News. Falta pouco, viu, gente? Falta muito pouco para esse grande lançamento. A gente consegue ver essas imagens agora panorâmicas, imagens ali de cima, vendo todo esse estúdio, auditório cheio. É muito lindo mesmo ver tanta gente que veio prestigiar aqui esse lançamento, essa cerimônia de lançamento do canal SBT News. É muito lindo de ver. Quase todos os assentos estão preenchidos já, acho que praticamente todos. Tem algumas pessoas andando ali ao fundo, outras procurando ali um lugarzinho para se sentar. A primeira fileira já está completamente preenchida, tem autoridades. O presidente Lula está nessa primeira fileira, a gente consegue vê-lo aqui destas imagens amplas de cobertura, essas imagens do alto, a gente consegue ver tudo isso. A primeira fileira completamente preenchida, ali também está a primeira-dama, o prefeito da cidade, Ricardo Nunes.
governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, alguns ministros também, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Consigo ver tudo isso aqui, tá? Tô dando zoom aqui, consigo ver todo mundo sentadinho ali de frente para esse grande evento, para esse grande palco que está formado ali com 2 púlpitos, cada um com 2 microfones ali localizados. Ou seja, a gente vai ter a presença e vai subir ali não somente um apresentador por vez, 2 apresentadores por vez sobem ao palco para fazer um discurso juntos, um momento bastante emocionante e de bastante união. E logo depois eles vão anunciando ali cada autoridade que vai subir e também vai discursar neste momento bastante emblemático, histórico para o SBT, histórico para a criação e para a inauguração desse canal de notícias 24 horas por dia. A gente está vendo imagens agora aqui da frente dessa fileira, presidente Lula, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, Alexandre de Moraes, presidente ele é ministro do STF, Janja da Silva, primeira-dama também ali, todo mundo na primeira fileira, Patrícia Abravanel, outras pessoas também da família Abravanel. Patrícia agora está conversando ali com outras pessoas na primeira fileira, passando. Ou seja, gente, é momentos, instantes antes desse início desta cerimônia, aqueles momentos finais mesmo, sabe? Uma expectativa muito grande agora para esse início, para esse start. A gente já fez um esquenta de mais de 2 horas. Estou vendo aqui, pessoal, 6h18 agora, 6h18 da noite. A gente fez 2 horas de esquenta. Foi incrível falar com todo mundo que chegou aqui, todo mundo feliz, sorrisão. Que sexta-feira, hein? É um grande sextou de fato com essa cerimônia. E esse é o aniversário também. Hoje é aniversário do Silvio Santos. Seria os 95 anos desse cara que é o grande comunicador do Brasil. Responsável por tudo isso aqui funcionar. Ele é o grande responsável. Instantes está começando, hein, gente? Instantes, senhoras e senhores, muito boa noite. Eu sou Celso Freitas. Boa noite, eu sou Marina Demori. Sejam todos muito bem-vindos a esse dia histórico, 12 de dezembro de 2025. Data da cerimônia de estreia oficial do novo canal de notícias da televisão brasileira, o SBT News. Queremos agradecer a presença das mais altas autoridades do país, de grandes empresários, do mercado publicitário, de proprietários e representantes de co-irmãos do mercado de comunicação e de tantas pessoas que colaboraram para que esse projeto se tornasse realidade. A chegada de um canal de notícias 24 horas marca uma nova fase na história do SBT. Uma emissora que sempre teve como missão informar com credibilidade, isenção e respeito ao público, como nos ensinou Silvio Santos. No dia 3 de maio de 1988, Silvio Santos divulgou uma carta que rege os princípios do jornalismo do SBT. Os 14 tópicos estão emoldurados na entrada da redação e representam a orientação por um jornalismo sério, isento e apartidário. Portanto, o que presenciamos aqui no dia de hoje é mais do que a inauguração de um canal de notícias. É a realização de um sonho. Boa noite. Começa aqui e agora uma nova etapa no jornalismo. O SBT tem uma filosofia e não vai se afastar dela. Levar até você o que está acontecendo no Brasil e no mundo. A nossa filosofia é ajuda ao povo. A nossa filosofia é trabalho pela grandeza do Brasil. A função da televisão é apresentar os fatos, cabendo o público julgá-los. Começa um novo capítulo de uma história construída sobre credibilidade, independência, imparcialidade e respeito ao público. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? O SBT News nasce para olhar o país e o mundo com profundidade e clareza. O jornalismo do SBT não é para fazer sensacionalismo, é para informar com respeito. Sem lado, sem rótulo, sem ruído. Nosso microfone está aberto para o debate. Com o propósito de informar,
e contextualizar. 64% dos entrevistados afirmaram que confiam no nosso conteúdo. O canal de notícias consolida a visão estratégica de um dos maiores grupos de mídia da América Latina. Nós temos que dirigir uma emissora de televisão como imprensa, não deixando que a nossa vaidade, não deixando que o nosso idealismo ultrapasse a realidade. O SBT News amplia o legado de quem sempre acreditou no poder da comunicação para unir o país. Nós apenas divulgamos pura e simplesmente a notícia. O compromisso de Silvio Santos com informar a população evolui para a realização de um sonho das acionistas do grupo. Dona Iris Abravanel, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Quem tem a responsabilidade de uma rede de televisão tem a responsabilidade de melhorar uma comunidade e de melhorar o país. SBT News é o presente que honra a tradição. A pauta do Congresso. É o futuro que desponta com raízes fortes. Compromisso do SBT News. Eu peço a Deus que abençoe o nosso país e que abençoe este povo admirável e carinhoso que nele vive. A todos vocês, muito obrigado. E para falar mais sobre esse sonho que vira realidade a partir de hoje, nós recebemos aqui no palco a senhora Daniela Abravanel Beirute, presidente do SBT. Por favor. Oi, oi. Quanta honra receber vocês aqui nesse dia. Eu posso dizer assim que eu não poderia imaginar que a gente estaria recebendo tantas pessoas tão importantes num dia como hoje. E eu escrevi, normalmente eu gosto de falar no improviso, mas isso daqui eu escrevi hoje de manhã e eu vou ler só para eu não me perder. Então, antes de mais nada, eu gostaria de expressar a minha gratidão pela presença de todos que estão aqui hoje. Quando iniciamos esse projeto, muito incentivado pelo Fábio, meu cunhado, sonhávamos com a presença de todos vocês, mas não poderíamos imaginar que esse sonho se tornaria realidade. E se tornou. Obrigada. 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 Obrigada, presidente. Obrigada por estarem aqui apoiando mais um marco na nossa história, na história da comunicação brasileira. Estamos comprometidos a entregar um jornalismo com qualidade, responsabilidade, imparcialidade, excelência e veracidade. Agora, com respeito a todos vocês e com todas as autoridades aqui presentes, e quanta honra de ter vocês aqui, eu peço a licença para sair da formalidade e contar para vocês um pouco sobre a curiosidade do dia de hoje. E o dilema desse dia. Hoje, meu pai estaria fazendo 95 anos. E no dia... E no dia do aniversário dele, todo ano, eu e minhas irmãs sofríamos o dilema do presente. Por mais que ele dissesse que ele não se importava, que o presente por mais que ele falava que ele não se importava, o presente era a cereja do bolo daquele dia. Era o presente e a nossa presença que fazia que ele se sentisse amado. Ele não falava, mas a gente sabia. Então, a escolha do presente era o nosso desafio para surpreender ele e, de fato, muitos anos a gente superou as expectativas dele. Isso não era falado entre nós, dessa forma e com tanta clareza, mas era isso que acontecia. Eu não quero nada, não precisa vir aqui, nem se incomoda com isso, eu não gosto de comemorar aniversário. Não vou comemorar. Mas, no fundo, amava que a gente preparasse uma festa para ele, e, na maioria das vezes, só nós, e no final tinha o presente.
Quando ele fez 80 anos, tinha acabado de acontecer o episódio do Banco Pan-Americano. Ele pegou minha mãe e sumiu para Orlando. Disse claramente que não queria comemorar. Mas isso era todo ano, tá, gente? Todo ano ele falava que ele não queria comemorar. E todo ano acabava o dia do aniversário dele, ele muito feliz, porque a gente não respeitava esse dia. Todos os outros dias a gente respeitava, porque ele era bravo. Assim, quem já trabalhou com ele sabe, ele era bravo. Então, a gente tinha um pouco de medo de tomar bronca. Bom, mas nesses 80 anos ele sumiu, tá? Foi para Orlando. O que a gente fez? A gente preparou um especial na TV e a gente pegou o avião e foi para Orlando. Nós 6, as 6 filhas que ele estava lá com a minha mãe. Aí, e a gente com medo, porque a gente ia interromper a programação, que era uma coisa que só ele poderia mexer na programação do SBT. A gente ia interromper para colocar o especial que a gente planejou e a gente estava, né, no risco ali. Bom, acabou que ele amou, mandou reprisar, amou. Agora, calma. Já no aniversário dos 85 anos, fizemos um documentário lindíssimo e completo. Eu acho que alguns de vocês até participaram desse documentário. Reunimos a família toda dele, montamos um cinema na casa dele, assistimos juntos. Acabou, ele levantou e falou: é esse meu presente? Então tá, vou guardar. Não, imagina, obrigada. E a cara dele não precisava falar nada. Não, melhor, a cara dele não escondia. Ele detestou. Detestou. Depois de 3 anos, ele amou. Eu acho que ele achou que a gente estava se despedindo dele, porque o final, ele gosta de tudo alegre, gostava de tudo alegre. E o final do documentário foi meio que melancólico, e ele não gostou mesmo. Ele falou, achou que a gente estava se despedindo dele, 85 anos, né? Enfim, depois dos 3 anos ele gostou, mandou passar na TV, tudo certo. E daí, achou que o final estava triste e a gente ficou arrasada. Nos 90 anos, fizemos um livro contando a história dele em fotos, e eu acho que muitos de vocês receberam uma cópia desse livro. Mandamos fazer 1000 livros e demos para as pessoas que fizeram parte da história e da vida dele. E hoje estamos aqui, nessa data, que a gente comemoraria seus 95 anos, e para surpreender e entregar mais um presente, e dessa vez eu espero que lá do céu, Deus fale: Silvio, vem aqui. Espia só o que as suas filhas e seus colegas fizeram. E quando ele espiar e ver todos vocês, ele vai falar: poxa, porque ele tinha um poxa, muito bem, porque ele gostava demais e admirava, respeitava muitos dos que estão aqui hoje. Posso dizer que ele era fã de muitos de vocês. Eu acho que o presidente sabe, o governador sabe, quem esteve com ele, aqui o vice-governador, o vice-presidente, perdão, sabe, quem esteve com ele sabe o quanto ele gostava e admirava vocês, e sentia assim, ele se sentia que ele era prestigiado de poder receber vocês ou as autoridades na casa dele ou na televisão dele. Então, em meu nome e em nome da minha família, eu quero agradecer vocês e todos que se empenharam nesse projeto por fazer esse dia ainda mais especial. Bem-vindos ao SBT News e muito, muito obrigada. Muito obrigada, Daniela. Eu gostaria também de convidar ao palco a senhora Renata Abravanel, presidente do Conselho do Grupo Silvio Santos. Uau, boa noite. Eu achei que eu seria a terceira, mas muito obrigada, pessoal. Eu não sou muito boa em falar em público, então também preparei de uma maneira mais tecnológica que a Daniela, um pouquinho de um discurso. Mas, presidente, uma honra ter você aqui.
doutor Geraldo, vice-presidente, uma honra. Todos aqui presentes, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros de Estado, parlamentares, jornalistas, empresárias, empresários, convidados ilustres, tantas autoridades e tantos brasileiros aqui, junto com a gente, nos apoiando nesse dia tão importante, nos honra muito, muito. E poder honrar meu pai, nos 95 anos dele, em memória, com a presença de todos vocês, para nós, assim, é uma honra indescritível. É um marco histórico para nós estar aqui, com a presença de todos. Hoje não inauguramos apenas um canal de notícias, mas reforçamos nosso compromisso com o público, um pacto com o país, uma promessa com o futuro. Porque o Brasil que queremos construir depende disso, depende profundamente da qualidade da informação que compartilhamos, da responsabilidade com que narramos os fatos e com a coragem que buscamos a verdade. A democracia não sustenta só em votos, ela se sustenta sobre um espaço comum, onde cidadãos podem compreender os acontecimentos, avaliar decisões e exercer sua liberdade com responsabilidade. Esse espaço comum é construído todos os dias pela imprensa e por nossos colegas todos aqui. Quando o jornalismo é forte, a democracia respira. Quando o jornalismo é ético, a sociedade se orienta. Quando o jornalismo é livre e responsável, o país avança e cresce. O jornalismo é um instrumento que impede que a verdade seja sequestrada, que o debate seja silenciado e que qualquer poder se torne absoluto. O jornalismo exercido com responsabilidade fortalece o diálogo construtivo. E como a gente precisa dialogar, gente, hoje em dia, no mundo tão polarizado. Por isso, hoje celebramos algo maior do que um projeto empresarial, do que um desejo nosso. Celebramos o fortalecimento de uma instituição-chave para a vida democrática e econômica brasileira. O Brasil é um país de grandeza continental, de complexidades reais, de desafios urgentes. E em meio à velocidade da era digital, da avalanche de opiniões, emoções, algoritmos e a escassez de compreensão, a missão do jornalismo se torna ainda mais vital. Informar com exatidão, iluminar com profundidade e humanizar com responsabilidade. Informar para que o cidadão possa decidir e ter a informação. Iluminar para que o país possa se orientar e compreender as suas escolhas. E humanizar para que nenhum de nós esqueçamos que por trás de cada fato existe uma vida. O jornalismo responsável deve ajudar a construir conexões e soluções, não criar divisão, porque sociedades só avançam quando compreendem suas próprias dores e aspirações. O jornalismo responsável não é partidário, não é militante, não é instrumento de grupos, qualquer grupo. Ele é e deve sempre ser um serviço público, guiado pelo interesse coletivo, pelo rigor, pelo dever ético de dizer a verdade, mesmo quando a verdade é desconfortável. Se queremos um país mais próspero, um Brasil mais próspero, mais competitivo, mais inovador, precisamos de uma imprensa que exponha problemas sem sensacionalismo, amplifique soluções com honestidade, traduza temas complexos com clareza e simplicidade, fiscalize com independência e dê espaço e voz à pluralidade que define nossa identidade nacional, os nossos vários Brasis. O desenvolvimento não acontece no escuro, o progresso não floresce sem diálogo. E nenhum país cresce de forma sustentável sem transparência, responsabilidade e uma população bem informada. A imprensa é, portanto, parte da infraestrutura democrática e econômica de um país. Jornalismo de qualidade é investimento obrigatório para qualquer nação que deseja prosperar. Esse canal nasce com um propósito: servir ao Brasil, servir com rigor, responsabilidade e respeito. Nasce com a decisão de não confundir velocidade com superficialidade, de não trocar credibilidade por cliques, de não sacrificar sua responsabilidade em nome da conveniência. Nasce com a convicção de que o jornalismo pode e deve ser ponte. Não muro, ser luz, não ruído, ser instrumento de construção e não destruição.
e nasce como uma promessa clara: buscar sempre a melhor versão possível dos fatos, com independência editorial, com transparência metodológica e com compromisso inquebrável e inegociável com o interesse público. Hoje, reafirmamos nosso compromisso, mas a responsabilidade não é apenas nossa. É a responsabilidade dos jornalistas, que carregam o ofício mais desafiador da democracia, que é traduzir os fatos. É a responsabilidade do setor privado, que reconhece que países com instituições fortes são mais prósperos e mais confiáveis para se investir. É a responsabilidade dos líderes públicos, que fortalecem a democracia quando respeitam o papel fiscalizador da imprensa. É a responsabilidade, sobretudo, da sociedade, que precisa defender a liberdade de imprensa com a mesma firmeza que defende a própria liberdade. Hoje, abrimos uma janela para a realidade, para os fatos, para o diálogo, para a transparência. Uma janela para o Brasil que queremos tanto engrandecer e ver prosperar. Um Brasil que debate com respeito, que discorda com responsabilidade, que avança com lucidez. Um Brasil que cresce sustentado por fatos e não por ilusões, por confiança e não por medo, por verdade e fatos e não por narrativas. Juntos, podemos construir país, e estamos construindo um país mais maduro, mais informado, mais próspero e mais unido, fortalecendo o nosso espaço, nossa relevância e o nosso valor no cenário mundial. O Brasil merece esse prestígio. Que este novo capítulo da imprensa brasileira seja digno da grandeza do nosso público, do nosso povo e a esperança do nosso futuro. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, Renata Bravanel. O SBT News estará presente ao vivo nas principais operadoras de TV a cabo. Na Claro, canal 586. Na Vivo, 576. Na Sky, o canal é o 576. E na Oi, sintonize o 175. Assista ainda o SBT News no Fast TV, no YouTube e na nossa plataforma de streaming, o Mais SBT. Também haverá produção de conteúdo original para distribuição nas nossas redes sociais. Um espaço aberto para o público participar, com opinião, dúvidas e sugestões. Já no portal e no aplicativo, o público terá acesso a um material ampliado e exclusivo feito por nossos analistas e colunistas. Eu convido nesse momento o senhor Fábio Faria, líder da implantação do projeto do SBT News. Por favor. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o senhor presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar a primeira-dama, Janja da Silva, cumprimentar o vice-presidente, Geraldo Alckmin, cumprimentar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cumprimentar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente aqui representando o Supremo, Alexandre de Moraes, cumprimentar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, cumprimentar e saudar todos os ministros de Estado, todos os secretários, todos os deputados, senadores, todos que aqui vieram nesse dia de hoje e aos colaboradores, aqueles que fizeram esse dia acontecer, que não estão aqui no palco, que estão por trás do palco, que estavam ontem à noite trabalhando para que a gente pudesse chegar nesse dia e encontrar esse ambiente tão acolhedor e uma realização de um sonho. Hoje é um dia que carrega muita história. Tem muito legado nesse dia de hoje. E tudo começa há mais de 60 anos atrás. Hoje é o dia que o SBT olha para o passado, entende como chegou no presente e faz um pacto para o novo futuro. Isso começou, presidente, em 1976, primeiro canal que o Silvio ganhou,
E lá ele disse, primeiro discurso, Canal 11, TVS, ele disse, Dani, ele falou que agradeceu a Deus pelo canal e que prometeu ao Brasil que ia criar uma TV com ética. E essa ética perdura até hoje. Esses propósitos do Silvio, esse pacto dele com o ser humano, de fazer o bem para o Brasil, ele vem até hoje. Com todas as filhas, com a minha sogra, com a minha esposa Patrícia, com as minhas cunhadas, Daniela, Renata, Rebeca, Cíntia e Silvia. Elas trabalham com coração. Elas trabalham com um propósito de honrar a história do pai. Nós, com cunhados, acompanhamos as meninas e vimos o desafio diário que elas têm. O desafio desse legado, porque não é fácil, ministro Lewandowski, substituir Silvio Santos. E o Silvio, ele não era apenas um comunicador. O Silvio era muito mais que isso. O Silvio, ele conseguia entrar na casa de cada um e sentar no sofá e assistir com a família brasileira o programa dele. Ele, com um jeito peculiar de falar, um jeito simples, humilde, e aqui eu vou dar um testemunho do que eu perguntei a ele. Disse, por que o senhor é tão popular, tão carismático? Ele disse, ninguém sabe. Ninguém, você olha para a pessoa, acha que aquela pessoa não tem carisma e ela tem. Se outro você acha que vai ter carisma e não tem. Mas escolha uma coisa. Ele disse para mim que era autenticidade. O Silvio era autêntico. Ele era aquele mesmo. E eu tive a oportunidade de conviver, Deus me deu essa honra de conviver ao lado do Silvio. Conhecer o Senhor, que ainda era mais espetacular do que o homem mais amado do país. Ele era profundo, ele gostava de conversar e ele gostava de pessoas, ele não gostava de coisas. Ele é talvez a pessoa mais simples que eu já conheci. Ele não precisava de nada, só precisava de um bom papo na mesa. Um bom papo, reunir a família e falar sobre os netos e conversar com as filhas, com Dona Iris, com todo mundo. E eu contar aqui para vocês que toda sexta-feira a gente tinha um jantar. E o jantar era às 7h, o jantar cedo, primeira-dama Janja, porque ele só tomava café e jantava, prefeito Ricardo. E elas seguem isso até hoje. Eu gosto de tomar café, lanchar, almoçar, lanchar, jantar, lanchar e dormir. Aí, né, Pato? Aí eu chego numa família que não gosta de comer, passo o dia inteiro sem comer. Aí eu faço, meu Deus do céu, doutora Ludmila, eu vou ter que me acostumar. Paulista não come muito, né? Nordestino come demais, né, presidente? Gosta de... E aí, eu cheguei lá, e nos jantares eu começava, o jantar era às 7h, eu chegava às 4h, não era, dona Iris? Aí eu lá no escritório dele, ele com aquele pijama dele que o Brasil todo conhece, colorido. E aí eu entrava lá, a gente começava a falar sobre a semana, governador, e o papo fluía. Ele estava lá com fone, assistindo os programas do SBT. Tudo que ia para o ar, ele assistia antes. Ele assistia todos os programas dele antes de entrar para o ar e mudava tudo que ele queria de todo mundo. Ele ficava 20, eu não sei como ele tinha tanto tempo, mas ele dizia, manda pegar a fita. Aí a fita chegava lá, ele colocava a fita, ficava assistindo e dizia, não, esse aqui não está bom, tira do ar, coloca no ar.
E aí eu chegava lá, ele tirava o fone, e aí, Fábio, como é que estão as coisas? A gente estava falando, e eu sempre puxava jornalismo. Eu dizia, presidente, o SBT tem que investir no jornalismo. Sempre era assunto de mesa, não era, Dani? E ele dizia, jornalismo é o futuro. O futuro da TV é entretenimento, jornalismo e novela. Ele dizia isso. E esse dia de hoje é um dia que já estava planejado por ele. O SBT News já começou, né, Ana? Ele é pequenininho, há um pouco tempo atrás, ele fez ali um programa do Poder em Foco, colocou lá o SBT em Brasília, o SBT News. Só que, mais ou menos 70 dias atrás, eu vim para uma reunião com as minhas cunhadas, a qual eu tenho muita gratidão pela confiança que vocês tiveram em mim, em me entregar essa missão de colocar esse canal no ar. Não dá para acreditar no que a gente fez. 70 dias estamos aqui. O SBT nasce forte nisso, robusto e do jeito que ele queria. Do jeito que a gente viu nas frases dele. Porque para o Silvio, o jornalismo é informar. Ele dizia, tem que dar notícia. O povo que julgue. Hoje todo mundo quer julgar a notícia. Isso não existe. Ele se irritava, ficava com raiva, dizia, ó, isso aqui está errado. Tem que noticiar o fato e acabou. Esse é o papel do jornalismo. É isenção. E ele dizia muito. Quer criticar? Pode criticar quando tem que criticar. E a imprensa deve criticar. Ministro Haddad, mas ele dizia que quando tinha bons projetos, tinha que elogiar, enaltecer os bons projetos. E muitas vezes ele era criticado porque parecia que isso significava apoiar. Isso não significa apoiar. Isso significa ser justo. Um projeto bem feito, um projeto com ética, com integridade, em prol de um país, em prol de um Estado, em prol de uma prefeitura, ele tem que ser aplaudido. Ele nunca foi torcedor de quanto pior, melhor. Ele sempre estendeu a mão para qualquer político, chefe de poder que precisasse de um apoio para fazer um projeto importante e relevante para o país. E é assim que nasce o SBT News. Espero que tenhamos muito bom senso, muito discernimento, para que a gente possa ajudar no bom jornalismo. O jornalismo que sirva de ponte com a sociedade. O jornalismo, ele não pode apenas ser um jornalismo que nasce como arma política. O jornalismo não é arma política. O jornalismo é para servir a população. Do jeito que o Silvio e vocês se viram o país. A TV aberta tem a missão, presidente Lula, de levar entretenimento e alegria para a casa das pessoas. E o Silvio Santos fez isso por 65 anos. O governador Tarcísio, que é um admirador do Silvio, que eu sei, sabe disso. O presidente Lula quer que os dois tenham admiração um pelo outro, que eu sei, sabe disso. Ele era uma pessoa simples e do bem, que gosta de pessoas. E o SBT News, ele nasce desse jeito. O SBT não tem partido. O SBT não tem lado. Eu acho que a presença de todos vocês aqui hoje, de todas as autoridades aqui presentes, mostra muito o que é o SBT. E o lado do SBT News vai ser o lado do SBT, que é o Brasil. Muito obrigado pela presença de todos. Olá, boa noite. Eu sou a Raquel Landim. Boa noite, eu sou Roberta Russo.
2026 vem aí, um ano repleto de emoções. É ano de Copa do Mundo e vocês verão aqui no SBT. E é também ano de eleições importantes para o futuro do Brasil. Em um momento como esse, o jornalismo de credibilidade, imparcial e isento se faz ainda mais importante. A chegada do SBT News tem justamente esse papel, no combate frontal à desinformação e ao desequilíbrio. E a nossa missão também é te levar para além das notícias, com análises aprofundadas, discussões, abordagens responsáveis, características que fizeram do SBT News a marca de jornalismo mais confiável do Brasil pelo 5º ano seguido, segundo o Instituto Reuters. Política. O resultado não veio como o esperado. Economia. O destaque foi a expansão dos serviços financeiros. Relações globais. Diante do que muitos aqui veem como ameaça russa. Revoluções tecnológicas. Que a inteligência artificial é uma ferramenta potente, todo mundo sabe. O SBT News tem a missão de traduzir o contexto que molda o presente e define o futuro. Nosso time de produtores, editores, repórteres e analistas está escalado para o desafio. Na redação, nos corredores de Brasília, o governo move peças. Na capital financeira do país, em cada lugar onde a notícia pedir passagem. Da sede do poder dos Estados Unidos. Em tempo real. Em pauta, decisões e articulações nos 3 poderes, movimentos do mercado e os acontecimentos pelo mundo. Em um cenário de polarização política em que o debate público se tornou emocional e complexo. O canal de notícias que carrega a força e a tradição do SBT e do Grupo Silvio Santos entende que, mais do que manchetes, o jornalismo precisa de equilíbrio e serenidade. É um grupo em que todas as suas marcas, em todos os seus produtos, procura sempre reforçar a credibilidade que foi construída ao longo dos anos. O SBT News vem coroar, né? Vem complementar esse ecossistema e a gente acredita muito no canal, a gente acredita muito no impacto, a gente acredita muito no jornalismo do SBT. O SBT News defende o diálogo com lucidez, o pensamento crítico e a independência editorial. Um canal que não se alinha a interesses, somente a princípios. 15 de dezembro de 2025, estreia o SBT News. Informação correta e debate plural. SBT News. O fato como ele é. São Paulo, onde nasceu o SBT, é o maior centro econômico, cultural e social do país. Uma cidade que influencia decisões nacionais, acolhe diferentes realidades e dita o ritmo do Brasil. A informação séria e confiável é fundamental para a tomada de decisões no centro financeiro do país. Para falar sobre a importância da chegada do SBT News, convidamos ao palco o excelentíssimo senhor Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Que alegria estar aqui, né, gente? Que alegria. A gente só estaria mais feliz se a gente pudesse estar aqui com um bolinho e com as meninas levando presente para o Silvio nos 95 anos, né? Mas tenho certeza que o Silvio está muito contente com os rumos do SBT, com tudo aquilo que vocês estão desenvolvendo, junto com o Fábio, esse grande cara, e também um grande marido, um grande genro, e é um bom empresário, né, que está ajudando vocês nesse projeto.
Eu não quero me estender, vou ser muito rápido, mas eu não posso deixar aqui de fazer aqui o cumprimento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja, o nosso vice-governador Geraldo Alckmin, já estivemos juntos de manhã, né, Geraldo? Querido irmãozinho, governador Tarcísio de Freitas. Cumprimentar aqui a doutora já, Elisa Abravanel, em nome dela cumprimentar todos da família Abravanel, nosso ministro Alexandre de Moraes e os demais que estão aqui, para ser breve. Tem uma frase do Silvio que ele dizia: quando o ser humano está com a razão, Deus é seu advogado. Quando o ser humano está com a razão, Deus é seu advogado. Essas frases dele são muito impactantes. Eu estava dias atrás com o Fábio e tinha um quadro na sala e a gente começou a ler aquele quadro e ele me contava que aquele quadro foram as falas, Chaim, que o Silvio escreveu com aquilo que ele colocou de valores para o SBT. É muito bacana, eu pensei que o Fábio fosse falar, porque a gente ficou olhando cada uma daquelas falas, né? E eu nem trouxe o papel, porque eu falei, o Fábio vai falar, eu não vou copiar dele. Aí você não trouxe, eu não trouxe o papel. Mas é algo muito bonito, porque ele traz ali, presidente Lula, uma direção. Ele coloca ali, Tarcísio, todos os conceitos de valores. E dentro desse conceito de valores, a gente tem uma certeza, que foi a hora que eu entrei ali e dei aquela pequena entrevista. O que vai ser o SBT News? Como já é um sucesso o SBT em toda a sua programação. O SBT News vai ser um jornalismo que vai trazer muitas notícias boas, irá trazer notícias ruins, mas todas elas a gente tem a certeza que serão fidedignas, que serão verdadeiras. Eu espero que na segunda-feira, na estreia, presidente, a gente não tem ainda a cidade de São Paulo sem energia com a Enel, presidente. Você precisa nos ajudar nisso. Não está fácil. Mas que a gente possa ter sempre esse legado todo de um grande homem que foi o Silvio Santos, que eu me orgulho de, agora há pouco tempo atrás, junto com as meninas, inaugurar o Centro Educacional Unificado, primeiro lá da região da Cidade Ademar, que a gente deu o nome de Silvio Santos, e poder ver hoje todas aquelas pessoas fazendo suas atividades, e a gente poder ter participado aqui, outro dia passando por aqui, participei do programa da Patrícia, o carinho das pessoas. Eu fico lembrando, Patrícia, da minha mãe quando vinha, e o Roque recebia a gente, o Roque dava um jeito da gente entrar lá e abraçar teu pai. Muita história positiva, muita história bacana, muitas memórias boas. E a gente tem que agradecer muito por tudo que o Fábio contou aqui, da história, né, do teu pai, de tudo que vocês fizeram, estão fazendo. Quero dizer aqui do fundo do meu coração, como eu estou feliz de vocês poderem estar colocando mais jornalismo, porque já faz um belo jornalismo, mas colocando 24 horas, e a gente poder saber que o SBT sempre vai trilhar nessa linha de ter o espelho de uma pessoa que foi empreendedora, que foi uma pessoa incentivadora das pessoas, que foi uma pessoa que sempre distribuiu amor e carinho, né? Que conduziu por tantos e tantos anos o auditório mais alegre e mais feliz desse país. Muito bom poder estar aqui e participar com vocês. E para deixar aqui o final da minha fala, queria deixar mais uma frase do Silvio, porque o que está acontecendo hoje, mais do que um lançamento do SBT News, é o lançamento do SBT News com tudo aquilo de valores que o Silvio deixou, né? Com toda essa questão dessa pujança do SBT e com toda essa credibilidade, com esse compromisso com a nossa cidade, com o nosso estado e com o nosso país. Ele também disse o seguinte: é feliz quem sonha, mas só tem sucesso quem se propõe a pagar o preço para transformar o sonho em realidade. Que o sonho, que já está posto em realidade, tenha muito e muito sucesso, que vocês sejam muito abençoados e que o Silvio, onde está lá, com certeza, está bem feliz com vocês, e o povo de São Paulo e do Brasil também vai estar com o trabalho do SBT News. Sucesso, parabéns, Deus abençoe.
Olá, boa noite. Eu sou Lívia Zanolini. Boa noite, eu sou o Lúcio Sturm. O trabalho de nós, jornalistas, é imprescindível numa democracia. Cabe a nós, jornalistas, ouvir os lados envolvidos e, de forma imparcial, repassar o fato como ele é, com clareza e responsabilidade. É por isso que o SBT News investiu em um time de peso. Nós, os âncoras escalados para entrar na sua casa, no seu escritório ou estar aqui, na palma da sua mão, são profissionais respeitados pela credibilidade e farão parte de um veículo criado para formar e informar. Um time de jornalistas experientes e premiados, escalado para levar informação e análise dentro de uma programação que acompanha o ritmo do país. 6 da manhã, o News primeira edição, com Luara Castilho. Detalhe que será destaque na agenda política e econômica, além de repercutir e aprofundar as principais notícias das últimas horas. O News primeira edição está no ar. 8h30, o News Manhã, com Lívia Zanolini e Lúcio Sturm, antecipa os temas que dominarão as discussões em Brasília. As movimentações do mercado financeiro e as relações globais. Bom dia, Lúcio Sturm. Bom dia, Lívia. Seja muito bem-vindo. O News Manhã está começando. 11 horas, Roberta Russo comanda o Radar News. Jornal conectado aos temas que mexem com a sociedade e atento aos acontecimentos em tempo real. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A gente abre essa edição do Radar News com o nosso time feminino já a postos. 1h30 da tarde. O Central de Notícias com Amanda Klein aprofunda o debate do país com entrevistas com autoridades e especialistas, participação dos analistas do SBT News e informações exclusivas. Olá, pessoal. Boa tarde. O Central de Notícias está no ar. 4 horas. Raquel Landim apresenta o Poder Expresso. No horário em que Brasília ferve, um programa quente com bastidores das decisões que impactam o país e os brasileiros. Eu sou Raquel Landim e o Poder Expresso está no ar. 6h30. Celso Freitas e Marina Demore comandam o Jornal do SBT News, com a cobertura dos assuntos mais importantes do dia e do momento. As notícias sobre política, economia, inovação e saúde. Boa noite. Segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. 8h30. Leandro Magalhães apresenta o News Noite, um telejornal com análises equilibradas e de profundidade sobre os temas mais importantes da política e da economia, além de um olhar sobre os assuntos que vão concentrar as atenções no dia seguinte. 15 de dezembro de 2025, o News Noite está no ar. SBT News. Do amanhecer ao fim do dia. O mesmo compromisso. Informar bem para melhor formar nosso povo e nossa gente. Um dos pilares da democracia é um sistema judiciário livre e independente, responsável por ser o guardião de direitos e garantias dos cidadãos. Também assegura que as leis sejam cumpridas sem abuso. A instância máxima desse poder é representada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, que cada vez mais está em evidência, tratando de pautas que impactam diretamente a vida dos brasileiros e definem os rumos do país. Temos a honra de convidar o excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes, vice-presidente do STF. Boa noite a todos. Eu cumprimento todos da família SBT, em nome da Edis Abravanel, um prazer estar aqui com você. Cumprimento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja, o vice-presidente Aldo Alckmin, com o qual tive o grande prazer de, por 2 vezes, trabalhar.
na Secretaria da Justiça e na Secretaria de Segurança Pública. Cumprimento o nosso governador, o prefeito e todos os demais presentes, o Fábio Faria também, um cumprimento especial. E dizer da minha grande alegria em poder participar desse momento. Nós, hoje, temos no mundo um grande problema, é o problema da desinformação. Eu venho, e acho que todos já ouviram falar umas 3.000 vezes isso, mas eu venho dizendo que a grande chaga que vem corroendo a democracia no Brasil e em outros países do mundo é a desinformação. Grupos, grandes grupos econômicos, sem controle, as big techs, algoritmos direcionados, notícias fraudulentas trabalhadas pela inteligência artificial, trabalhadas pelos algoritmos para chegar nas pessoas de uma maneira que elas acabem acreditando. Isso não é mera coincidência, isso é um trabalho que começou há 20 anos atrás e foi se aprimorando. E nós sentimos no Brasil, assim como outros países sentem no mundo, nós sentimos no Brasil os efeitos disso. Ódio, discurso de ódio, amigos se separando, famílias brigando, a política virou um ringue, o diálogo é o maior instrumento da política. As pessoas não precisam concordar em tudo, mas as pessoas precisam conversar. As pessoas precisam tentar convencer os outros. As pessoas precisam expor seus argumentos, não serem ofendidas, serem caluniadas, serem massacradas. E isso, infelizmente, é a desinformação. Isso, infelizmente, é o que nós temos, em grande parte, nas redes sociais. E por que hoje o lançamento do SBT News é muito importante? Porque só se combate a desinformação, só se combate o discurso de ódio, só se combate essa nefasta polarização realizada entre órgãos, instituições, pessoas, famílias, com a boa informação. Só se combate isso com a liberdade de imprensa, a seriedade da imprensa e a competência da imprensa. A liberdade de imprensa é um dos grandes pilares das democracias. Historicamente, a liberdade de imprensa garantiu as democracias. E a liberdade de imprensa só se faz com órgãos sérios, com órgãos críticos. A crítica faz parte da imprensa, mas com órgãos isentos, neutros, competentes, como é da característica e da tradição do SBT News. Nós temos hoje uma grande comemoração de se fazer, o gongo, a Dani Bravanel está me gongando aqui, igual tinha um show de calouros que eu assistia quando era pequeno, tinha o Pedro de Lara, não é? Pedro de Lara é coisa nossa, cantava, tinha, como chamava outro, vivia? Aracide Almeida, o Décio Pitinini, não é? E agora eu fui gongado, mas eu peço dois. Vejam que eu não sou tão bravo quando dizem, né? Mas a importância desse momento é que nós só venceremos a desinformação e o discurso de ódio com a verdade, com uma informação dada, os fatos passados, com a verdade, com a seriedade, com a verdade, que eu tenho absoluta certeza que o SBT News terá, como vem tendo ao longo de toda a sua história. Verdade essa
e eu não poderia deixar fazer um breve comentário, agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. A verdade, com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. E nós podemos dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do Judiciário brasileiro. Judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças, a coações, e não se vergará e continuou com imparcialidade, seriedade e coragem. A vitória da soberania nacional. O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o país não iria admitir qualquer invasão na soberania brasileira. Mas, mais do que tudo isso, a vitória da democracia. O Brasil chega hoje, no quase final de ano, o Brasil chega dando exemplo de democracia e força institucional a todos os países do mundo. E isso também muito graças à liberdade de imprensa. Parabéns, SBT News, parabéns a todos e muito obrigado. Olá, boa noite a todos, uma maravilhosa noite. Eu sou a Basília Rodrigues. E eu sou o Ranier Bragon. E a gente já chega com notícia, né? Uma cerimônia assim com Lula, Alckmin, o ministro Moraes, governador Tarcísio, o prefeito Nunes. Não poderia ser diferente. O SBT News está sendo ouvido e visto por todo mundo neste momento. O SBT News montou um time premiado de analistas para dar ainda mais força à nossa cobertura diária. Profissionais experientes estarão aqui todos os dias, frente a frente com vocês, ao vivo, durante toda a programação, levando ao telespectador contextos, detalhes, visões que ajudam a compreender os movimentos do tabuleiro da política brasileira, né? O SBT News vem aí. Neste 2026, o ano de eleições, assumimos um compromisso com isenção, independência e muita apuração. Vamos esclarecer as dúvidas do eleitor na hora de escolher o melhor candidato. O SBT News tem o papel de informar e contextualizar. Junto a uma equipe especializada e acostumada a essa missão. O time premiado, que será liderado pela renomada jornalista Camila Matoso, trará informações exclusivas sobre os três poderes, diretamente da capital do país. Basília Rodrigues, com ampla experiência como repórter e analista de política, tem passagens de destaque por CBN e CNN Brasil. César Feitosa, como jornalista de política da Folha de São Paulo, tem foco especialmente em eleições, Forças Armadas e Supremo Tribunal Federal. Eduardo Gaia foi subeditor da coluna do Estadão e setorista da Presidência da República pelo Grupo Estado. Ranier Bragon, na Folha de São Paulo há mais de 2 décadas, é autor de reportagens exclusivas sobre os bastidores políticos. Guilherme Seto, mestre em Sociologia pela USP, trabalhou por 12 anos na Folha de São Paulo, onde cobriu bastidores políticos na coluna Painel. Bruno Salles, Gisele Soares e Bruno Garchagen debatem as notícias do mundo político e da justiça. E no Rio de Janeiro,
O time de analistas do SBT News conta com Sidney Rezende. Em mais de 4 décadas de profissão, tem passagens por veículos como TV Globo, Globo News, CBN e CNN Brasil. Notícias em primeira mão. Conjuntura, articulações, negociações. Detalhes sobre alianças, pressões, indicadores e tendências que afetam a sociedade. O SBT News leva para o público não apenas o fato, mas o que cada acontecimento significa para o país. Boa noite a todos, eu sou Luara Castilho. E eu sou Sidney Rezende. Aos fins de semana, a notícia não para. Tanto no sábado quanto no domingo, os jornais ao vivo estão presentes ao longo da programação do SBT News na TV. Nós estaremos de plantão por vocês. Além de jornais com as principais notícias do Brasil e do mundo, o SBT News também vai exibir programas dos mais diferentes estilos. De saúde a agronegócio, de economia a relações internacionais. Portanto, um pacote completo para quem quer passar o fim de semana bem informado. Carro-chefe do canal, a informação ao vivo sempre é prioridade, também aos sábados e domingos. Mas o fim de semana pede um cardápio ainda mais variado. A cobertura factual, somam-se reportagens investigativas e programas temáticos. Debates sobre sociedade, tendências, negócios e transformações que afetam a nossa rotina, o nosso planeta. E que são temas para nossos especialistas. A renomada médica Ludmila Ajar, em Saúde e Ciência. O ex-ministro Chico Graziano, em Agronegócio e Sustentabilidade. O PhD Sérgio Vale, em Macroeconomia e Política. O ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, em Economia e Mercado. O diplomata Roberto Abdenur, em Geopolítica e Relações Internacionais. Renata Varandas entrevista as maiores personalidades políticas e econômicas do país. Um time que compartilha conhecimento e oferece a oportunidade de pensar o Brasil e o mundo com espírito crítico. SBT News. Jornalismo moderno, com reflexão, contexto e profundidade. Bem, convidamos ao palco agora o excelentíssimo senhor Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. Bom, muito boa noite. Uma alegria grande estar aqui presenciando a história sendo construída. Eu queria cumprimentar todas as autoridades na pessoa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar a primeira-dama, Janja da Silva, cumprimentar principalmente a família Abravanel, Iris, Patrícia, Renata, Rebeca, cumprimentar o Fábio, Alexandre, dizer que este momento, de fato, Daniela, é especial para nós estarmos aqui. Vocês escolheram um dia histórico para lançar mais um canal de notícia e quanto a gente ganha com isso. Dia do aniversário do Silvio. Aquele menino simples que fez história, aquele menino que estudou lá na escola Celestino da Silva, no Rio de Janeiro, aquele menino que ralou muito, percebeu oportunidades, cresceu, construiu uma história, construiu um império. Aquele menino que alegrava as pessoas na travessia da barca Rio-Niterói, aquele menino que fez a diferença. Aquela pessoa que se tornou o maior comunicador desse país. Eu sou um privilegiado por ter convivido com o Silvio vários domingos na minha vida. E as famílias convidavam o Silvio Santos para entrar. Eu fui um privilegiado por ter assistido muitas vezes Domingo no Parque. Domingo no Parque, um programa que dava angústia. Como assim? Um programa infantil podia trazer angústia? Podia. Porque imagina quando a criança entrava naquela cabine e era perguntada, você troca essa bicicleta por uma caixa de fósforo? E ela tinha que responder sim ou não, depois de um sinal sonoro, e ela falava sim, pelo amor de Deus, diz não.
isso acontecia. Nós nos tornamos amigos do Silvio Santos, sem conhecer. A gente se tornou íntimo do Silvio. E esse era o poder desse grande comunicador, que defendeu um jornalismo livre, um jornalismo profissional. E neste momento a gente ganha mais um veículo de jornalismo, mais um canal de jornalismo, no momento que a gente precisa. Um momento de polarização acirrada, de polarização afetiva, onde as pessoas às vezes se odeiam simplesmente porque pensam diferente. Logo aqui, no Brasil, o país do sincretismo, o país da tolerância, está na hora de mudar essa chave, está na hora de dar a volta por cima. Nós podemos sim pensar diferentes. O debate vai acontecer na arena política, mas a gente tem como construir a convergência, um projeto de futuro. E o canal nasce com essa responsabilidade. O Silvio ensinou vocês muito bem. E eu tenho certeza que ele está lá em cima, porque não acaba aqui, orgulhoso do que foi construído. O sonho virou realidade. Isso é muito próprio das pessoas que lideram e que são líderes inspiradoras, e o Silvio foi esse líder inspirador. E hoje a gente pode estar aqui, no aniversário dele, celebrando o SBT News, que já começa muito bem. Já começa com um grande time, um time de craques, um time que vai fazer a diferença. Neste momento que a gente precisa de informação. Mas esse canal que vai ser um grande pilar da nossa democracia, que seguramente vai se tornar uma referência, que já nasce com a marca, com a chancela da excelência. Excelência que marca esta emissora, que marcou sempre a trajetória do Silvio. Essa pessoa que é profeta do bem, embaixadora da paz, um grande comunicador, mas, sobretudo, um grande brasileiro. Parabéns ao SBT, parabéns ao SBT News. Grande sucesso, que Deus abençoe a trajetória desse canal. Olá, boa noite. Eu sou Amanda Klein. Muito boa noite, eu sou Leandro Magalhães. O SBT News já nasce gigante na internet. Só no YouTube são 8 milhões de inscritos, média de 80 milhões de visualizações por mês, mais de 5 bilhões desde a criação. E nas redes sociais são 7 milhões de seguidores e 3 bilhões de views apenas em 2025. E o canal chega com mais uma novidade, uma parceria exclusiva com a revista Exame, a mais tradicional marca de jornalismo de negócios e economia do Brasil. Profissionais de credibilidade vão se juntar ao SBT News para levar ainda mais informações e análises ao público, sempre de maneira ágil e precisa. No portal, pelo aplicativo, nas redes sociais, no streaming e na televisão. Boa noite. Em todas as telas, uma grande plataforma de notícias, análise e inovação. O SBT News já nasce digital, convergindo com o maior canal de jornalismo do Brasil no YouTube. 7 milhões e 600 mil inscritos. Mais de 5 bilhões de visualizações. Audiência que reflete o conteúdo com produtos originais e informações exclusivas, sempre à mão, em cada dispositivo, a qualquer instante. Audiência que demonstra confiança. As informações que saem, que é o que acontece, que é o que está acontecendo, principalmente em Brasília, eu acho que tem uma credibilidade maior mesmo. O SBT News é, pelo 5º ano consecutivo, a marca de maior credibilidade do jornalismo no país. Um selo de qualidade conquistado e constatado em pesquisa realizada pelo Instituto Reuters, da Universidade de Oxford, uma das mais renomadas do mundo. O canal de TV estreia respaldado por esse prestígio e com um reforço estratégico dentro dessa convergência. A Exame é a nova parceira do SBT News, com colaboração para os programas na televisão e no portal. Referência na cobertura de economia, negócios e política. Fonte confiável de informação. SBT News
na TV, no celular, no computador. Em todo lugar, a todo momento. Conectado a você, onde você estiver. Tenho a honra de convidar ao palco o vice-presidente da República, o excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin. Boa noite a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Lula, Janja, saudar Dona Iris Abravanel, suas filhas Renata, Daniela, Patrícia e Rebeca, governador Tarcísio, prefeito Ricardo, ministro Alexandre de Moraes, amigas e amigos. Uma grande alegria, apenas duas palavrinhas. A primeira, eu já conheci o Silvio Santos pela televisão, mas o conheci pessoalmente porque, na época, TVS tinha um programa inovador, chamava Cidade contra Cidade. Todos os domingos, o Silvio Santos. E Pindamonhangaba foi participar do programa. E vencemos 4 vezes. Ganhamos 4 ambulâncias. Cada vez que você vencia, ganhava uma ambulância. E eu ficava admirado com aquele auditório lotado, a capacidade de comunicação do Silvio Santos. Décadas se passaram, Patrícia, e há um sequestro. Pela manhã, Silvio Santos sequestrado, com o sequestrador na própria casa, e uma hora da tarde, chega uma informação: se você for, talvez o sequestrador se entregue. E eu lembrei de um professor da Faculdade de Medicina que dizia: quando você tiver uma situação muito grave, nunca se omita, nunca se omita. E eu, todo mundo contra, mas fui lá. E me lembro que a casa estava vazia, eles estavam ali na Copa Cozinha, a porta trancada, um colete balístico. Eu cheguei à porta, falei: Silvio, é Geraldo Alckmin. Aí ele falou: governador, esse rapaz é maravilhoso, ele vai fazer faculdade, já combinei com ele, vai fazer faculdade. Era o Silvio Santos em ação. 2 minutos resolvido o sequestro. Aí passa uns minutinhos, estamos lá ainda, toca o telefone, Dona Iris, e eu me lembro do bom humor dele. Não foi dessa vez. E hoje, no dia do seu aniversário, temos o lançamento desse novo canal. Destacar, Alexandre de Moraes e presidente Lula, a importância da democracia. Não tem liberdade de expressão sem democracia. Hoje se fortalece a democracia com esse novo canal. Aliás, um canal voltado ao jornalismo, à economia, à política, levando informação, ganha, a sociedade brasileira ganha. Vitor Hugo dizia que o diâmetro da imprensa é o diâmetro da civilização. Parabéns, bom trabalho. Obrigado, vice-presidente. E nesse dia histórico para a comunicação do Brasil, eu tenho a honra de convidar o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil. Veja, uma coisa importante, o cargo de presidente faz com que a gente tenha muita liturgia. Eu escrevi um discurso, mas não vou ler o meu discurso. Primeiro, eu queria cumprimentar a dona Iris Abravanel. E cumprimentando ela, eu quero cumprimentar toda a família do Silvio Santos. O Silvio Santos, que eu acompanhei durante boa parte da minha vida,
porque não havia brasileiro que não passasse o domingo assistindo os programas do Silvio Santos. Eu lembro quantas horas a gente perdia na fábrica discutindo as polêmicas do casamento na TV. Quantas vezes o assunto na segunda-feira, dentro das fábricas, era exatamente o programa do Silvio Santos. E eu me recordo, veja como o Alckmin tem sigilo. O Alckmin é meu vice, ele nunca me contou essa história do sequestrador do Silvio Santos. Mas hoje é um dia importante por 3 razões. A primeira, porque eu estava vendo uma matéria nos jornais e todos os prognósticos negativos contra a economia brasileira anunciado no início de janeiro não deram certo, Tarcísio. Tudo melhorou no mês de outubro. Tudo. A segunda boa notícia é que o Silvio Santos fazia 95 anos e o Alexandre de Moraes faz 35 amanhã. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou, é bom para você? Eu falei, não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo, você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte, para nós, é uma coisa muito importante, Trump. E eu fiquei muito feliz, menos do que você, mas fiquei muito feliz com o fato do reconhecimento. E ainda falta mais pessoas, porque não é possível admitir que um presidente de um país possa punir com as leis dele autoridades de outro país que estão exercendo a democracia. Portanto, a tua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira. Uma outra coisa importante é que vocês só falaram coisa boa do Silvio Santos. Eu vou falar um assunto que não é tão bom. O Silvio Santos me telefona que precisava ir a Brasília conversar comigo, no meu segundo mandato de presidente da República. E eu falei, sobre o que você quer conversar? Eu não posso falar por telefone, eu vou pessoalmente. O Silvio Santos chega em Brasília com uma fita, um DVD na mão. Naquele tempo, se fosse hoje, ele levava outra coisa, mas ele levou uma fita de um programa que ele fez comigo e falou, presidente, o senhor precisa me ajudar. O senhor sabe que deram um rombo no Banco Pan-Americano e eu vou ser preso. Eu falei, mas você não vai ser preso? Vamos conversar para saber o que a gente pode ajudar. Não, presidente, eu vou ser preso. Se aquele presidente do Banco de Santos foi condenado a 1 ano porque sumiu 1 bilhão, no meu caso foi 2 bilhões, presidente, e me deram um golpe no Banco Pan-Americano. Eu falei, Silvio, é o seguinte, antes de você ficar pensando que você vai preso, vamos colocar o Meirelles, que era presidente do Banco Central, e vamos colocar o Guido Mantega, que era ministro da Fazenda, para conversar com você. E eles vão acertar essa situação, conversando com o Fundo Garantidor para saber o que a gente pode fazer para te ajudar. O fato é que o Silvio Santos não foi preso, resolveu-se o problema do Banco Pan-Americano, o Silvio Santos deu até a sua televisão como garantia, e a coisa mais sagrada que cresceu muito no meu conceito, o Silvio Santos falava desse problema dele nos programas de domingo dele na televisão. Ele não tinha vergonha de dizer para o povo o que tinha acontecido com ele. Numa demonstração de que a verdade ela vai vencer, pode demorar, mas ela vai vencer. E se vocês que estão criando o SBT News seguirem à risca aquilo que o Silvio Santos pensava da imprensa, que é exatamente o que eu penso,
Um jornalista não existe para julgar. Quem julga é um juiz. O jornalista existe para informar. E informar com base na verdade. Doa a quem doer. E falo isso com muita autoridade, porque completei 80 anos, dia 27 de outubro, sou presidente pelo 3º mandato e nunca liguei para um jornalista, para um dono de televisão, para um dono de jornal, para pedir que não publicasse tal matéria contra o governo. A imprensa só é útil se ela for livre, se ela for partidária, se ela for ideologizada, ela não cumpre com o papel de bem informar a sociedade. E uma coisa que eu ouvi você dizer aqui, que é a coisa mais sagrada que eu ouvi. Ou seja, deixem o povo julgar. Contem apenas a notícia. Diga o fato real. E deixe que o povo faça as suas interpretações. Porque o que é duro e que é triste é que tem jornalista que não quer apenas noticiar o fato. Ele quer noticiar o fato, ele dá a interpretação dele e faz o julgamento sem permitir ao telespectador fazer juízo de valores sobre o que ele ouviu. Portanto, se vocês cumprirem com o compromisso do Silvio Santos, vocês estarão fazendo o melhor jornalismo que esse país vai ter. Parabéns, que Deus abençoe a família Silvio Santos. Obrigado, presidente. Este 12 de dezembro de 2025 tem um motivo a mais para ser especial, já foi lembrado aqui. Hoje, Silvio Santos completaria 95 anos de idade. O maior comunicador da história do Brasil, sempre foi um entusiasta daquilo que é o SBT News. Jornalismo imparcial, sério, inovador, sem lado, sem partido e didático. E nesse momento tão simbólico para o grupo que ele criou, dentro da casa que ele construiu, a sua presença é inevitável, é viva, é sentida. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, auditório. Hoje é um dia muito especial e fico muito feliz de ver tanta gente importante reunida aqui. Eu quero agradecer a presença das autoridades, dos empresários, dos convidados, dos meus colegas de trabalho e, claro, da minha família, que sempre me apoiou em tudo que eu inventava. Agora é a minha vez de apoiar a minha mulher Iris, as minhas filhas Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Quando eu comecei na televisão, ninguém imaginava que um dia a gente ia ter um canal só para notícia, 24 horas por dia. Naquela época o povo dizia, mas quem é que vai aguentar isso, Silvio? Pois é, o tempo passou. O mundo mudou e a forma de se comunicar também. Hoje, a informação correta, profissional, é essencial para ajudar as pessoas a crescerem, a conviverem bem umas com as outras e deixar o país mais forte. E é por isso que nasce o SBT News, para informar com verdade, com responsabilidade e, acima de tudo, com respeito ao público. Em 1988, eu escrevi uma carta aos nossos funcionários com os princípios editoriais do SBT. Tem 14 regras aqui, olha só. Credibilidade, respeitabilidade, seriedade, isenção, apartidarismo, personalidade, produto indispensável, popular, moderno, empresarial, objetivo, didático, sem pessimismo e sempre
sempre com o público em primeiro lugar. E aqui no final diz o seguinte: devemos obedecer a esses princípios para que possamos cumprir a missão de informar bem para melhor formar nosso povo e nossa gente. E é isso que o SBT News vem fazer: informar bem para ajudar o Brasil a ser ainda melhor. Eu agradeço a todos que trabalharam nesse projeto e a todos que acreditaram que o SBT podia dar mais esse passo. Que Deus abençoe a todos. Para encerrar, eu quero copiar o que eu disse em 1981, quando começou o sonho do SBT. Com muito orgulho, anuncio, nesse momento está no ar, o SBT News. Momento emocionante, belo. Eu anuncio a todos, agradecendo a presença de todos a esta cerimônia. Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa noite.